Tudo bem, gente? A Ana Cláudia, né? A Ana Cláudia Fernanda, vai pegar a Londrina. Pode deixar, senta aí, moça. Fique à vontade. Pode começar, moça. Tá bom, Vamos começar. bora lá. Gente, prazer enorme estar aqui. Adoro sala cheia, adoro gente interessada em conhecer, né, conceitos novos. Meu nome é Luísa Paterno, moro em Campinas, mas estou aqui com... Ah lá, muito bem, obrigada. Isso, daí já é só help yourself, né? Self-service de cadeira. Chega, pega a sua cadeirinha e senta. Tá tudo bem. Aqui a ideia... Queria saber por que vocês quiseram vir aqui, começar. O que aconteceu que veio todo mundo aqui conhecer nesse conteúdo? Vocês se interessaram pelo tema? A gente pode nem administrar Nenhum conflito. Nada de conflito? Fernanda, pode vir, filha. Ninguém sabe, que ninguém nunca teve conflito aqui. Vocês vieram? É que ela estava fechadinha. Ela estava fechadinha. Tudo bem. Pode falar. Então tá bom. Então assim, primeiro me apresentar. Meu nome é Luísa Paterno. Eu sou de uma formação que se chama Programa Germinar. Já teve aqui em Piracicaba vários anos. O Wagner que está comigo também, está comigo na equipe. Nós estamos com uma turma nova que vai começar em 2025, né? Em março de 2025. Então, a gente está fazendo e realizando. Hoje à noite a gente vai fazer também um conteúdo na Novales, né? Para falar sobre esse tema. E é uma forma da gente discutir, conversar, trazer, oferecer uma troca, né? A gente compartilha também o que é o Programa Germinar e também a gente traz um conteúdo bem bacana e necessário para os tempos de hoje, né? Então, a ideia de conflitos, né, que na verdade, como evitar e como também, quais são os remédios, né? Como é que eu lido com o conflito, né? Então, eu não vou falar especificamente sobre o conflito, mas eu vou falar como não causar conflito. Ou se perceber que está num conflito, como é que eu vou lidar com essa situação, né? Então, durante o Programa Germinar, a gente tem um mergulho de um módulo inteiro, com milhões de formas de vivências para a gente aprender melhor. Mas com esse conteúdo que eu vou trazer, vocês já vão sair bem mais atentas e atentos a começar a perceber o que está acontecendo. Se tem uma tensão no ar, sabe assim, quando dá uma tensãozinha? Então, de repente, você vai entrar numa sala, mas eu vou dar um tempinho até alguém sair. E aí você fica ali, põe a bolsa, arruma aqui, aí a pessoa saiu, aí você ufa, sai. Se você começar a perceber essas tensões, né, de evitar, vou ligar não, agora acho que eu não vou, isso já tem um quê ali de percepção de que tem alguma coisa no ar que a gente pode começar a chamar, né, de conflito. E antes de eu entrar e mergulhar no tema, eu queria que vocês conversassem em duplas, pode ser geográfica mesmo, aí entre vocês. Aqui já está até organizadinho. Dupla. Você vai ter que se virar. Tudo bem, não tem problema. Não, aqui é tranquilo. Pode ter dupla de 3 também, até porque tem par e ímpar, às vezes a parte... O que eu quero é que vocês conversem sobre o seguinte. Tá, bateu a tensão no ar. Percebi que tem um em mim e em alguém, né? Tipo, isso, conflito, gente, tem CPF. Não é conflito com a instituição, não é conflito com o programa, não é com o projeto. O projeto não, é alguém, é um CPF. Como é que eu lido com isso?
Eu sou mais quente, calorosa. Vou lá, quero resolver logo. Ou eu sou mais... Vou falar nada, finjo que tá tudo bem, finjo demência, plácida, sigo a minha vida, nada está acontecendo. Como é que eu lido, como é que eu me percebo diante de uma situação que está endurecendo, que eu estou percebendo que é um conflito? Aí vocês podem, por favor, conversar, pode ser assim? Dupla, dupla, dupla. 5 minutinhos. Pronto, já se instalou o conflito aqui, né? Vamos falar de conflito agora, pronto. Causamos um conflito aqui. Queria ouvir um pouquinho, assim, como que é cada um, umas 4 vozes, só assim, das suas percepções. É pra gente falar da gente ou do outro? Melhor de você, para não gerar conflito. O ideal é sempre falar a partir de si, né? Porque daí todos aprendemos e aí a gente já não impacta ninguém, né? Já fica mais consigo. Mas diga. Não, posso falar de mim. Eu sou uma pessoa que não gosta de bater de frente com as situações. Eu espero a poeira baixar, reflito, para depois eu conversar com a pessoa. Legal, ótimo, muito bom. Quem mais aqui? Que outras? Quem é diferente? Eu já prefiro resolver na hora. Na hora. Levar pra casa. É isso aí. Muito bem, vamos, gente, vamos lá, agora, vamos aqui. E agora eu quero resolver. Chama as partes interessadas, né? Prefiro ouvir, vamos resolver. Comigo, viu? Você falou, o que aconteceu? Pronto. Legal, ótimo. Eu acho que eu sou uma pessoa do campo do dito, né? Estava trocando aqui. Eu acho que quando tem uma situação que me deixa desconfortável, eu prefiro tentar entender, né? O que está acontecendo, né? Vou perguntar. Acho que eu falo, quero resolver também. Quer resolver? Quem? Fala, você estava falando, eu estava trocando, aproveita. Deixa eu ver. Nossa. Olha lá, vai! Cagueta. Vai, Micaela! Você se importa mais. Falando pra ela que eu não sou, eu fico quieto e vou levando. Aham. Não respondo, guardando pra mim. Muito bem. Quem mais? Fica mais quieto? Quem que? Eu sou uma pessoa que eu não sou agressiva, assim, não fico agressiva, mas eu fico muito mobilizada e eu percebo que eu fico muito, às vezes, nervosa, assim, com aquilo. Eu tenho que falar alguma coisa, eu não consigo não falar nada, eu falo alguma coisa, mas eu fico muito mobilizada com a situação. Te mexe internamente. Mexe muito, isso. Legal. E aí, assim, se a gente for perceber... Ah, diga. Acho que na hora da tensão eu jogo uma piadinha. Ah, para dar uma Aí aliviada. eu sou igual a Andressa. Pensa, releva depois. Na hora que Você- acaba, conversa. Solta uma isca, assim, tipo, para dar uma saída, tá? KKK, calma aí, deixa eu... E aí, prestem atenção, né? Ninguém é igual, cada um tem um estilo, né? Assim, de lidar com o conflito. E será que esse estilo já gera conflito no outro? Com certeza. Tem gente que é mais explosivo, mais quente. Então, assim, veio o negócio, tá tensão, gente, eu quero aqui e agora. Aqui agora, vamos sentar aí, você fala pra mim, eu quero resolver. Me fala. E você tá lá. Eu preciso, calma aí, eu preciso pensar, não quero falar. E aí, essa pressão, um explode e o outro implode, né? E aí você já, só nessa situação de diferentes formas de lidar com o conflito, você pode já ampliar o conflito, porque daí você que está mais ansiosa, né? Tem gente que... Eu lidava com uma pessoa, um amigo, que assim, eu queria resolver na hora, eu sou do tipo aqui e agora, vamos falar sobre isso agora, porque eu não estou conseguindo ir para casa, vamos falar sobre isso agora, por favor, me conta, o que está acontecendo? Só preciso pensar.
preciso pensar, não consigo falar sobre isso. 3 dias era o tempo do ser humano pensar. Eu queria morrer, eu falava, gente, não é possível, precisa 3 dias. E precisa, sim. E aí, se eu, com o tempo, ia fazendo o programa Germinar, entendendo que cada pessoa tem o seu tempo e a sua forma de lidar, eu fui, tá. Então, assim, ó, eu quero falar com você, tá? Então, já vai pensando, mas eu tô ansiosa. Então, quanto tempo você precisa? 3 dias? Ok. Então, vamos lá. E aí, eu dava, ó, amanhã, hein? Então, a pessoa, não, tudo bem. E aí, a pessoa conseguia digerir, conversar e vir com calma. E eu também, que estava com a cabeça fervendo, nesse processo também, né? Digeria, respirava um pouco mais, né? Ponderava, e aí conseguia lidar. Então, acho que para começar a falar sobre conflito, a primeira coisa é perceber que tem gente que explode, tem gente que implode. Tem gente que vai para o conflito de peito aberto e tem gente que tem mais dificuldade, precisa de um tempo. Não é nem dificuldade, viu, gente? Isso aí é o meu olhar de quem quer resolver, acha que é isso, é julgamento, não é. Tem gente que precisa de um tempo maior para trazer, para conversar, para se perceber, né? E aí isso é de cada um de nós. Isso é da natureza humana, a gente não é igual, né? E se a gente aprender isso só, acabar a palestra aqui e agora, já tem um bom caminho aí para vocês. Quem sou eu nesse momento? Qual que é a minha forma de lidar? E a pessoa que eu estou sentindo uma tensão, como que ela lida? Então, qual que vai ser a minha estratégia para conversar e dialogar com ela? Se eu for com tudo e ela é alguém mais introspectiva, não vai dar certo. Vou pressionar e vai piorar a situação, porque se eu estou explodindo, ela está implodindo. Lembra que você falou do uma vida interna? Porque a pessoa que não quer conversar naquele momento, não é que ela não está nem aí, não quer, ela está precisando de um tempo para elaborar o que está acontecendo. E é natural, cada um tem o seu tempo, né? Então, às vezes, quem é mais expansivo elabora ao falar e pode até ofender, né? Pode falar. Tem gente que está elaborando de uma forma que vou ponderar, vou avaliar, né? Então, como é que... Só que às vezes não fala nunca mais nada, vai embora, foge do conflito e também tem o seu lado. Então, tem que, de alguma forma, dar um passo para ir em direção. Talvez não precisa 3, 4 dias, pode ser um pouco menos, né? Se elaborando. Então, esse é o primeiro panorama para a gente falar sobre o tema conflitos. Quem eu sou diante de um conflito? Qual que é a minha reação imediata, de bate-pronto? E aí eu fiz aqui um nosso ser humano que está ali andando pela vida, né? Vem aqui trabalhar, fazendo as suas coisas, as suas atividades. É casado, tem filhos, está solteiro, tem namorado. Cada um tem a sua trajetória, a sua história, né? E isso impacta também na forma de eu agir, no meu repertório, no que eu acredito, no que eu aprendi ao longo da minha jornada na vida. Se minha família era mais introspectiva, eu aprendi também a ter, né, uma forma diferente de lidar. Se na minha família todo mundo é italiano, grita todo mundo e eu grito, talvez eu vá gritar com alguém que nunca gritaram e daí tipo, a pessoa se ofende. Eu falo, mas isso é natural, né? Então, como que é a trajetória de vida dessa pessoa? Você conhece? Você sabe? Você ouviu? Você parou para escutar um pouquinho do caminhar dessa pessoa? Que às vezes o que me irrita na pessoa tem mais a ver comigo do que com ela. Às vezes é um tom de voz que meu pai tinha, às vezes é alguma coisa que alguém fez, né? A maior parte das irritabilidades que a gente tem mais a ver com a gente do que com o outro. O outro está vivendo e impactando, porque como eu lido com aquilo que é o segredo de você trabalhar melhor um conflito, né? Porque primeiro, quando a gente olha para o conflito, primeiro você pode dizer assim,
eu tenho um conflito, né, com o CPF X, com a pessoa Y, né? É sempre alguém. A pessoa entra, já me dá uma tensão. Você endurece. Às vezes um almoço vai todo mundo, se for, eu não sei, acho que eu vou ficar aqui trabalhando mais um pouco. Né? Aí isso endurece. Se eu tenho noção maior da trajetória dessa pessoa, de como ela caminha e como que é a vida dela até chegar aqui, eu consigo ter um pouquinho mais de entendimento numa forma de falar, numa forma de lidar, né? E aí eu acho que a gente consegue deixar as coisas um pouquinho mais calmas. E aí, explicando isso de uma forma esquemática, trazendo um esqueminha para o que acontece internamente com a gente, quando temos um conflito, é assim. Tem aqui esse azul, vocês estão enxergando? É um azul. O azul que é a parte mais do pensar, da nossa memória, da nossa trajetória, tudo que vem de fora e entra aqui, né? Então, chegou aqui em mim. É um estímulo. Então, eu recebo estímulos. E aí, normalmente, como que acontece? Chegou alguém e falou uma frase. Eu amei essa pessoa. Ai, que gracinha! Eu te amo, igual eu também penso assim. E aí, tipo, rola uma hiperempatia, simpatia, né? Você tá ali na conexão total, a pessoa tem tudo a ver com você. Mas, se ela falar alguma coisa que, tipo, não bateu o santo, qual que é a reação? Nossa Senhora, isso aqui não dá nem para conversar, essa pessoa, vou passar longe. E aí a gente tem, normalmente, de acordo com a nossa história e trajetória, depois de um estímulo, 2, eu vou conceituar baseado na minha vida, nas minhas experiências, no meu repertório, na minha história de vida, né? Então, você vê que o ponto de vista sobre um conceito recebido de um estímulo é meu. Então, e aí eu vou reagir com simpatia e daí entra aqui, ó, isso aqui, né? Tô pensando, recebi, avaliei, conceituei, isso que ela falou é bacana, concordo, é legal. Então, no terceiro nível aqui da reação, é ou antipatia ou simpatia. Sabe aquele bateu, levou? Então, às vezes, acaba sendo isso. Oi? Eu estou te dando um panorama, 30 minutos. Tá ótimo, tá ótimo. É pressão da menina. Ela pediu para eu controlar o tempo. Claro, gente, tá tudo bem, obrigada. Temos meia hora de conteúdo, de conversa. Antipatia ou simpatia? É ou o coice ou o abraço, né? Ou tipo, que linda, ou tipo, sai pra lá. Dá licença, eu não quero ouvir. Quando a gente tem um conflito, isso aqui, ó, é muito no campo das emoções, né? Então, eu recebo o estímulo, conceituo, faz sentido, minha reação, bateu, levou, de amor, bateu, levou, de irritabilidade. Gosto ou não gosto. E a gente vai vivendo. E aí, como é que eu posso agir? Ou eu vou falar alguma coisa aqui depois. Você vai para casa e fala, devia ter falado aquilo, gente. Né? Fui tão grosseira. Ou, falei mesmo, porque merece, porque é uma chata, ou é um chato, fica me irritando. Né? Assim, aí cada um vai avaliar depois. Mas o que acontece é, chegou, senti e pau. Ou foi
legal ou foi causou um impacto, talvez machucou alguém, ignorou alguém, né? Mas você não parou para avaliar a situação. Então, aqui, a quarta ação, a ação intempestiva, que chama. É aquela situação, então aqui, só para mudar aqui as cores, da forma de reagir. Conceituei, vim para cá, ou eu amo, né? Você vai avaliar aqui e a resposta vai ser para o mundo, ou para a conversa, ou para um conflito, ou para a situação, uma resposta não tão avaliada. Se eu recebo estímulos e faço uma conceituação a partir da minha trajetória, única e exclusivamente, sem olhar outros pontos de vista, sem dialogar, sem tentar entender a trajetória de vida daquela outra pessoa, o porquê que ela, de repente, está um pouquinho mais ofegante, isso me irritou, ou por que ela não fala e isso me irritou, ou por que ela quer resolver logo e eu quero pensar. Né? As situações de conflito vão se estabelecendo, a tensão vai surgindo e a gente vai reagindo sem avaliar muito bem. Né? A gente chama isso aqui, essa forma de agir, a gente chama esse ser humano aqui do ser humano natural. Chegou e está vivendo ali na vida sem parar um pouquinho para avaliar, para dialogar, para abrir espaço para outros pontos de vista. E o que acontece com alguém que só recebe, bateu, levou? Ele acaba, ou ela acaba tendo uma percepção distorcida da realidade. Porque é muito baseado no eu, minha história, minha vida, me irritou, né? Assim, e não consegue ter um olhar um pouquinho mais abrangente de todo o contexto, da situação como um todo. Eu fico cega, eu tenho uma percepção distorcida da realidade. E aqui, se eu for agir sempre com simpatia e antipatia, eu vou criar uma certa dependência emocional, né? Eu não vou lidar com todo mundo, só que a gente trabalha, a gente precisa trabalhar com gente diferente. Aliás, a diversidade de pontos de vista é o que mais transforma uma organização, um grupo, um olhar, porque vai te trazer a riqueza de um olhar falando, nossa, nunca pensei sobre isso. Ninguém nunca me disse que lidar dessa forma com uma situação, né, de vendi a casa, me mudei, transformei tudo. Nossa, uau, né? Eu nunca imaginei que alguém poderia fazer isso. Eu sempre vivi com tanta segurança na minha casa, sempre planejei tanto cada movimento. Olha que coragem, né? Você pode nunca ter feito, mas se você consegue ouvir, escutar outras formas de lidar com a vida, com as situações, você vai ampliar o seu repertório, né? E não vai criar uma certa dependência, porque, sabe assim, essa aqui é a síndrome de Gabriela, sempre fui assim, nasci assim, você é assim, não gosto disso, quero aquilo, não gosto daquilo outro, amo aquilo, e aí fica uma pessoa que não tem, a gente faz uma lemniscata, não sei se vocês já ouviram falar desse termo, que é o símbolo do infinito, que se chama equilíbrio, né? É um 8, assim. Então, assim, tudo bem, eu não preciso amar aquela pessoa, mas eu consigo entender a história, a trajetória, a forma dela falar e me organizar para lidar com ela, né? Assim, lidar de uma forma mais amorosa, entendendo aquela história, né? E não sai para lá que eu não quero, porque é meio, né, fica meio bobo viver assim. É um ser humano mais naturalzão, né, que vai vivendo a vida sem parar para refletir.
E essa ação intempestiva, muitas vezes, o que está acontecendo é uma forma de você agir com que é um certo medo também, né? De enfrentar um diálogo difícil, enfrentar um momento de olho no olho, de enfrentar as suas próprias verdades, quais são as suas verdadeiras necessidades naquela situação, né? Eu tenho né, como eu compartilhei com vocês, uma coisa mais quente, né, nas minhas reações. Eu, jovenzinha, eu tinha praticamente um amigo incrível Hulk, sabe assim? Porque, tipo, quando eu ficava brava, tipo, vinha o... E aí, queria jogar portão em alguém, sabe assim? Já tentei uma vez. Não deu certo, ele estava preso. Mas... hoje em dia, o que acontece? Eu aprendi a lidar com esse incrível Hulk e ele é ótimo. Porque quando o negócio começa a subir, quando começa a querer ficar verde, eu falo, já entendi, fica aí, não precisa virar um monstro. Eu já entendi que a situação está mexendo com algo que para mim é valioso. É importante, algum valor meu. O que é que está me incomodando tanto nessa situação? Aí eu tenho que parar e olhar para mim. E não achar que aquele cara é um chato, aquela menina não sabe de nada. O que é que está acontecendo internamente em mim? E aí você para fazer realmente uma análise. Então, esse incrível Hulk, agora ele é meu amigo. Né? Ele fala, ó, você fala, opa, vamos olhar para mim, o que está acontecendo, aonde está me incomodando. E eu trabalho com aconselhamento biográfico hoje em dia, né? Então eu ajudo as pessoas a olhar a história de vida delas. Então, muitas vezes uma história bate diretamente em mim, né? Então tem que fazer essa autoanálise. O que está me incomodando? Por que eu estou apreensiva? Por que eu estou irritada? Por que eu estou com medo? Aonde está em mim? E se a gente continua esse processo de autoanálise, de avaliação, nossa, gente, é um novo mundo que se abre, né? Que a gente aqui, em vez de cegueira da realidade, dependência emocional e uma ação intempestiva, com medo e sem a coragem de enfrentar a situação, a gente tem aqui um outro estilo de ser humano, que é igual, mas tem assim uma luz amarela, um brilho, que sabe aquelas pessoas gostosas de estar ao lado, de conversar, que sabe te escutar, que tem uma atenção genuína. Quando você está falando, a pessoa de fato está te olhando, né? E aí, o caminho é muito parecido, né? Chega lá, o que chega lá de fora? Um estímulo. Um estímulo lá da vida, uma tensão. Aqui, falando de conflito, o estímulo é uma tensão no ar. Para começar, a gente já começa a andar por aí percebendo se existe tensão no ar. Porque, às vezes, a gente sai causando tensão no ar, impactando, e nem para perceber que tudo que está dando errado na nossa vida, muitas vezes é a forma de eu falar, a forma de eu agir. Eu não parei nem para... Né? O que eu estou fazendo ali está gerando tanto impacto que, se eu parar para perceber, nossa, todas as pessoas que eu trabalho, estou sentindo uma tensão no ar, será que eu preciso olhar um pouquinho mais para isso? Né? Então, estímulo. 2, eu vou conceituar. E aí, gente, o terceiro ponto, a gente tem antipatia e simpatia. O que pode entrar ao invés de antipatia e simpatia?
Empatia. E o que é empatia? Se pôr no lugar do outro. É se pôr no lugar do outro, mas é assim, se colocar ao lado do outro, assim, né? A gente nunca vai conseguir vestir o mesmo sapato, né? Conhecer a trajetória de alguém que sofreu, que tá, né? Que tem um desafio, é diferente de você. Você não viveu aquilo, mas você consegue compreender que aquela trajetória trouxe algumas limitações ou estilos ou jeitos de falar que você pode ajudar a pessoa falando, ó, a forma como você, o tom de voz que você usou para falar comigo alto, que muitas vezes, né, você até trouxe que sua família grita, todo mundo, pois é, na minha ninguém nunca gritou comigo. Você falar desse jeito, eu fico sem conseguir nem pensar, não consigo nem reagir. Isso me impacta de uma forma muito ruim, eu não sei como fazer. Como que a gente resolve isso? Né? Então, você não vai tipo, dar um grito de volta ou fingir que a pessoa não gritou com você, não elevou o tom de voz, mas você vai, de alguma forma, colocar, tipo, entendendo e não vai ficar com raiva, irritado. Você vai realmente olhar para a situação com empatia. Caminhar ao lado dessa pessoa. Porque quando existe um conflito, se você lida, tem aquela frase, né? Como que é? Se ficar, bicho pega. Se correr, o bicho come. E tem uma terceira parte, sabia? Vocês não conhecem? E se enfrentar, o bicho some. E enfrentar não é lá bater no bicho, né, gente? Convenhamos que um bicho daquele tamanho, de repente é melhor não ir lá bater de frente. Mas com empatia, entendendo, tipo, será que esse bicho está gritando, está com fome? Né? Que será que está precisando de um abraço? Uma escuta? A pessoa está precisando falar com alguém? Como que eu, com as minhas habilidades e a minha trajetória diferente da dele, posso complementar ou posso apoiar aquela pessoa que está me irritando profundamente e que, em vez de dar um coice ou um gelo, eu vou dialogar com ela. Né? A gente tem essa capacidade. A violência, muitas vezes, acontece nesse corte do diálogo. E aí um conflito que era só uma tensão, gente, vai para a escada abaixo, já era, entendeu? Aí não dá mais, porque aí não é que eu tenho um conflito. Aí eu me enfiei num conflito e o conflito me tem. E sabe quando a situação fica num grau onde eu não tenho mais vida? Eu estou escovando o dente, pensando naquela pessoa, no que ela falou, que eu deveria ter falado e não sei o quê. Eu vou almoçar, eu estou não sei o quê. Ligo para minha mãe, porque daí ela falou isso, porque falou aquilo, porque eu vou falar, porque daí... Aí você planeja, aí você passa a sua vida inteira vivendo, sendo contido por um conflito. Imagina que trágico, e levanta a mão quem nunca viveu isso, de ter alguma situação de conflito que te consome o dia inteiro. Eu já vivi isso. Espero que todos vocês tenham experimentado e conseguido sair disso, porque é um grande aprendizado. Conseguir deixar a situação e enfrentar e, de repente, pegar o telefone e ligar, vamos conversar? E falar a partir de si, não de tudo de errado que a pessoa fez. E tudo que a pessoa fez gerou de impacto em mim. Tipo, quando você falou desse jeito, a minha expectativa era essa, eu me sentia assim. E aí existem milhões de ferramentas que a gente pode explorar, desde CNV até, enfim, diálogos, mediação, que chega uma hora no conflito que não adianta você ter empatia mais, porque a coisa já descambou.
Aí é só realmente ou uma mediação, tem que escalar alguém, vai ter que decidir, sabe, chamar pai e mãe para decidir a briga? Quando a gente é adulto, tem advogado, tem outras, o chefe, né? Tem outras hierarquias que vão ter que resolver. Ou alguém é demitido, ou alguém, né, fica para trás, muda de área, porque daí a situação chega num lugar onde não dá mais para eu, sozinha, enfrentar. Então, o conteúdo aqui é assim, antes, gente, de desgringolar tudo, antes de rolar a escada abaixo com alguém, conceitua, trabalha entendendo o que está acontecendo com você. Primeiro a empatia com você, tá aqui, ó, olha para o seu coração. O que está de fato me incomodando? Qual que é a minha real necessidade aqui? Por que eu estou saindo tanto do sério? Por que eu quero rasgar a roupa? Qual que é o valor que está sendo violado em mim? Ou algo que para mim é precioso, que eu talvez possa estar sendo prejudicado? Uma justiça ou uma injustiça com alguém? Né? Assim, aonde que está o ponto? E aí, em vez de ir direto para a ação, né? Ação, que é a forma de você colocar no mundo as suas atitudes, né? Porque primeiro vem a vontade. Se a gente com a vontade vai lá e reage, sem pensar. Agora, eu tenho que pegar esse olhar de empatia, volto para cá, para o meu racional, uso o meu cérebro, minha história, meu repertório ou conversas que eu possa ter com outras pessoas que podem me ajudar. Eu uso o racional para fazer uma análise da situação. É simples, né? Falar assim parece simples, mas eu vou ter que olhar e fazer uma análise para daí aqui, depois voltar para o sentir e ponderar. Tá, qual que é a melhor reação? O que é melhor fazer diante dessa situação? Será que é chamar para uma conversa? Será que é chamar alguém para conversar comigo antes? Será que é olhar um pouquinho para a realidade daquela pessoa? Como que eu estou me sentindo? E essa minha decisão de falar ou agir de alguma forma que eu estruturei, faz sentido mesmo? Será que eu não vou magoar ninguém? Ou, não, agora que eu pensei, eu acho que realmente é o melhor caminho, né? Eu acho que eu vou ligar e conversar com ela e falar. Eu já elaborei, né? Então, você vai ponderar. E aí, com a ponderação, você vai reagir e tomar uma decisão livre. Livre do quê? Livre da dependência emocional, livre de uma percepção distorcida, uma coisa... A gente sabe, a gente sente no coração, quando a gente toma uma decisão e parte para uma conversa ou um diálogo, que o resultado é o alívio. A gente já viveu, alguém aqui já viveu uma situação, tipo uma conversa que foi difícil, não foi fácil, mas quando terminou, estou livre desse medo, desse monstro, dessa coisa que estava me dominando. Saiu aquele peso nas costas, aquela tensão no ar, alivia. Quando a gente toma uma decisão livre, a gente age com mais responsabilidade. Então, o que eu vou falar para ela, não vou ofender, eu vou entender a história, eu vou entender a dificuldade minha, a dificuldade dela, e vou conseguir ter um diálogo transformador, né? Que vai realmente acrescentar e desenvolver uma nova forma de relacionamento.
muitas vezes, né, a gente vê um casal que a gente fala, quando briga e depois volta, é que vai bem, né? Depende de como essa conversa entre um casal de amigas, um casal, né, de namoradas, de namorados, como é que isso vai se fortalecendo, né? Se a gente tem conversas verdadeiras, a gente consegue vínculos verdadeiros. A gente consegue caminhar com responsabilidade. E quando a gente fala, né, assim, dessa formação, ou desses conteúdos, que é o programa Germinar, né, que é a base de todo o nosso trabalho, esses conteúdos, todos que a gente vem trabalhando, né, há mais de 21 anos. Né? O programa Germinar é um programa que tem 21 anos de trajetória. E o primeiro passo é a ampliação da consciência sobre as minhas atitudes, sobre quem eu sou, qual que é o impacto que eu causo no mundo. E aí a gente tem diversas camadas, né? A primeira é a minha trajetória de vida, minha obra de arte construída, né? A minha história. A minha história tem um peso e um valor na minha caminhada, na minha jornada. Então, quem eu sou e tudo que eu vivi diz muito sobre mim, né? Então, no programa Germinar, o módulo 1, a gente vai ter um olhar sobre a biografia, a nossa trajetória, tem várias fases da vida, né? E a gente sabe já tudo isso, na verdade, né? Não é nenhuma novidade que a gente vai trazer. E isso aqui também não é novidade, né? Assim, a gente conhece isso. O que é gostoso é conversar sobre isso, é refletir sobre isso, é se perceber. Como é que eu sou? Como é que eu reajo? Como é que eu já consegui ter alguma conversa ponderada e que o resultado foi positivo? Se eu paro e tenho esse repertório e reflito e entendo o que aconteceu, qual foi o mecanismo dessa conversa, eu consigo repetir isso, né? Replicar isso na minha vida. Então, ampliar a nossa consciência, aí a gente tem fases da vida, depois a gente tem temperamentos. Qual que é o meu tempero? Né? A gente não faz, tem comida sem sal, tem comida salgada, apimentada, tem comida saborosa. Qual que é o meu tempero da vida? Cada um de nós tem um tempero. E se a gente não conhece o nosso próprio tempero, a gente pode estar, né, salgando a vida do outro. Mas se eu sou mais salgadinha e sei disso, eu posso equilibrar, né? E conversar e conter um pouquinho o meu sal, né? E aí a gente vai se trabalhando. Depois tem as atitudes. Quais são as atitudes que eu tenho diante da vida? Como é que eu me coloco? Porque uma coisa é o temperamento, é a minha reação, né? É mais assim, aquela coisa da reação sem pensar muito. A atitude é diferente. Quais são as atitudes que eu normalmente tenho? Então, a gente conversa também sobre as atitudes. E tudo isso vai entrando, né, quando eu estou recebendo um estímulo, na conceituação e na análise, quando eu vou tendo esse repertório sobre a minha trajetória, a minha ponderação vai ficando cada vez mais enriquecida. Eu vou conseguir olhar para situações e falar, nossa, gente, o temperamento esse, claro que não bateu, porque eu sou mais quente, a pessoa é mais fria, então como é que eu me adapto e começo a conversar? Porque quem tem mais consciência tem mais responsabilidade, né? Daí aqui a ação com responsabilidade fica para quem tem mais consciência. Né? Então, se eu estou irritada e eu percebo por que isso, por que aquilo, a responsabilidade de lidar com a situação é mais minha. Não adianta ficar esperando o outro que está ainda, né, no seu momento, seu mundo natural, vivendo a vida. Bateu, levou. E você que já consegue olhar e perceber como que é que você lida com conflitos, já está
um passo à frente no seu desenvolvimento e vai precisar agir com mais responsabilidade. Que seria o passo 7. E aí, gente, é um pouco disso, assim, sabe? Não vou passar muito do tempo, não sei quanto tempo eu tenho. 5 minutos, tá vendo? Ó, a gente tem o programa Germinar, eu sou uma das facilitadoras, o Wagner que está ali também é da nossa equipe. A gente tem mais o João, que não veio, ele é de Campos, ele não está aqui. Tem a Beth, que talvez passe por aqui. Mas a gente está trazendo esses conceitos, levando esse conteúdo, conversando sobre essa tomada de consciência, sobre temas de conflito. A gente fez uma palestra online sobre fases da vida e como lidar com a questão financeira, olhando para o perfil da vida. Então, assim, e eu coloquei aqui para quem quiser, só abrir assim. Com licença. Só para quem quiser e se interessar, o programa Germinar vai ser em 2025, começa em março, o módulo 1. É uma formação longa, tem que ter vontade, tem que querer, tem que estar com vontade de se olhar, de se perceber. Não é só caminho de desenvolvimento individual, é uma formação também para quem quer lidar com grupos, pessoas, né? Então, também a gente aprende várias técnicas e métodos para tomada de decisão em grupo, para conversas, para diálogos, né? E são 4 módulos, são módulos imersivos, ou seja, eu chego na quinta-feira e saio no domingo. A gente dorme no lugar, é um grande presente. É um desafio, sim, é muito difícil conseguir se permitir dar esse tempo. E tem o trabalho, e tem que conversar com todo mundo, e tem a família, e tem as crianças, tem os filhos, tem o cachorro, tem o gato, tem tudo que pode aparecer na sua frente para complicar. Mas tem muita gente que dá conta e consegue enfrentar todos esses desafios e participar. Módulo 2 é maio, então é uma vez a cada 2 meses. Então dá para conseguir a quinta-feira à noite e a sexta, dá para trocar turno, dá para conversar, dialogar. Porque assim, o que acontece com você, o resultado final é muito bacana, né? Tem alguém que fez aqui Germinar? Ah! Fala aí um pouquinho. Faz muitos anos que eu fiz em 2013, né? Uhum. Acho que eu já estou precisando de reciclagem. Ótimo. Mas, de qualquer maneira, foi muito transformador. E entrei me percebendo de um jeito e saí me percebendo totalmente diferente. É uma forma de você aprender a lidar com você. A primeira coisa, você aprende a lidar com você. Depois você arranja uma rede de pessoas muito legais, grupo de pessoas que se desenvolveram juntas, né? E estão torcendo para você se dar bem, né? Você tem um grupo de pessoas que viu o seu pior e o seu melhor, junto, todo mundo, né? E depois, módulo 1, a gente tem biografia e o processo de tomada de decisão em grupo. É um caminhar muito prático, a gente entende que a prática é a prática, eu fazer, eu conversar, eu dialogar, eu fazer atividade, tem movimento, tem dinâmica, tem atividade artística, tem para todos os tipos. O que eu gosto? Tem conteúdo, tem material. Então, o módulo 2 é sobre temperamento, sobre fase de desenvolvimento das organizações, fase de desenvolvimento dos grupos, como é que eu lido com o grupo, como é que o grupo se desenvolve, como é que um bando vira uma equipe, como muitas coisas. Módulo 3 tem um pouquinho desse conteúdo, ele é inteiro sobre lidar com conflitos, né? Então é um módulo que seria num U, é a base do U,
né? Porque é isso, uma coisa eu olho para a minha trajetória, depois eu olho para os grupos e daí que acontece conflitos. Basta mais uma pessoa para termos conflitos. Oiê! Oi, Beth. A Beth é a outra da nossa equipe. E aqui, módulo 4. Aí a gente vai, junto com toda a formação e o processo de tomada de decisão em grupo e o aprendizado em trabalhar boas perguntas, fazer uma facilitação, uma conversa, um atendimento, a gente atende clientes externos, né? Então, são pessoas que vão lá com perguntas genuínas, verdadeiras, e o grupo vai fazer um processo de atendimento e apoiar essa pessoa, né? Essa organização a construir um plano de desenvolvimento, um planejamento estratégico. E o módulo 5 é o nosso grande presente, que é o módulo... Já está acabando, viu? É o módulo que a gente vai trocar biografias, que daí é uma delícia, porque é um grupo que a gente já se conhece. Eu vou compartilhar minha história, não é com todo mundo, não, é num grupinho pequeno, e fazer um plano de desenvolvimento, um plano estratégico para a minha trajetória, para a minha vida a partir dali. O que eu faço com tudo que eu aprendi, né? Quais são os meus próximos passos. Então, é um grande mergulho em si, é um grande mergulho nas dinâmicas de um grupo, nas vivências, e a gente sai lá com a capacidade de facilitar, cuidar de grupos, tomar decisões em grupo, fazer boas reuniões, né? Então, a gente sai com várias ferramentas e a cereja do bolo é eu saio me percebendo melhor, portanto eu vou fazer um trabalho muito mais legal no grupo, porque eu já me conheço muito mais do que, né, eu me conhecia, então vai ser muito mais gostoso, né? Então o nosso Instagram, Germinar Piracicaba, entrem lá, acessem, comentem. O nosso WhatsApp, para quem tiver interesse, né, em conhecer. Quanto custa? Germinar, a gente trabalha com ponto de equilíbrio. O que é ponto de equilíbrio, gente? Pois é, já não basta querer se conhecer, fazer um processo de imersão, a gente ainda gosta de complicar mais ainda. A gente põe lá um caminho de desenvolvimento onde eu vou fazer uma reflexão e colocar um valor para quanto que fica para ficar hospedado num espaço, receber conteúdo, uma formação. Você faz a sua avaliação, sua análise, mas isso a gente tem uma conversa individual com vocês. O que interessa, e aí você coloca o valor, né? E aí a gente, como grupo, a gente faz uma autogestão de como seguir com aquelas pessoas que têm interesse, como a gente paga, né? E não tem lucro aqui. O lucro, o que sobrar de dinheiro depois de todo mundo colocar seu ponto de equilíbrio é de volta para a turma. E já vi muitas turmas que começam recebendo dinheiro de outra turma. E tem turmas também que terminam faltando dinheiro e que vão correndo atrás ao longo do processo. Mas isso é da identidade de cada grupo. E quanto mais diversidade no grupo, melhor. Então, não quero tomar mais o tempo de vocês, quero realmente agradecer essa sala cheia de pessoas com os olhinhos brilhando, rindo, sorrindo, refletindo, né? Reflexivas, e agradecer mesmo a oportunidade. Obrigada, Ana, muito, muito bom receber aqui esse grupo, poder compartilhar um pouquinho do que a gente tem feito de trabalho. E espero encontrar algumas carinhas de vocês lá com a gente. A gente já está com a turma, as inscrições já estão abertas, já tem gente inscrita. E onde é realizado? É em Limeira, né? Limeira. No Centro Diocesano de Limeira. É aqui aí, só pertinho. colocando a questão do ponto de equilíbrio, é dentro também das suas possibilidades, né? Isso depois tem uma conversa individual. Acho que o Germinar é principalmente a vontade, né? Obrigada. De você participar e querer vivenciar esse programa. É isso, gente. Se tiver alguma pergunta, se quiser trazer aí como que foi, fiquem à vontade. Quem tiver horário, fiquem livres também para sair. Não quero tomar mais o tempo, mas agradeço bastante aí, ó,
a oportunidade. Obrigada.